no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa. Eu sou Valdir Fernandes, sou de São Paulo, natural de São Paulo, sou formado em marketing e vim para o Ceará para trabalhar em campanha. A primeira vez que eu vim foi em 1986 para a campanha do Tasso Gereissati. Depois, em 88, eu vim para a campanha do Ciro Gomes, como prefeito de Fortaleza, e acabei ficando, morando em Fortaleza, e comecei a trabalhar no meio publicitário, aqui em Fortaleza, tive uma produtora de vídeo, enfim. E fui morar em Sobral em 89, eu fui ajudar o Cid a montar um comitê para Mário Covas, na campanha para presidente em 89. E acabei ficando 5 meses em Sobral, me relacionando com pessoas de Sobral e fiquei nesse tempo indo até que o Cid foi candidato a deputado primeiro, ajudei na campanha dele até começar a campanha do Ciro para governador. Depois ele foi candidato a prefeito de Sobral e eu fui um ano antes da campanha, já morar em Sobral, já preparando, entre aspas, a pré-campanha. E conheci minha mulher lá, Samara, me casei lá, fiquei trabalhando como assessor do Cid na prefeitura de 97 a 2004, se não me engano, isso. Depois fomos fazer a pré-campanha para governador, campanha de governador, trabalhei como assessor especial do governador durante os 8 anos. Enfim, minha vida profissional, ela sempre foi ligada a campanhas políticas, marketing político. Eu comecei a trabalhar com política porque eu trabalhava em uma produtora de vídeo em São Paulo, e essa produtora, ela era a maior produtora da América Latina na época, que era a Diana Cinematográfica, hoje é Casablanca, e eu fui transferido para cá. Eu fazia a campanha do Maluf em São Paulo e fui transferido para o Ceará para trabalhar na campanha do Tasso. E depois disso, depois de uns anos é que eu comecei a cursar. Eu cursei publicidade e propaganda, primeiro durante um tempo, depois eu preferi ir para o marketing. E aí transferi para o marketing. E assim, então a política veio antes. A formação foi um complemento. Minha família não tinha envolvimento político. Talvez meu avô teve envolvimento político na Bahia, mas assim, também bastidores, entendeu? Mas eu nunca tive envolvimento e nem fui saber dessas histórias do meu avô depois. Acho que foi um acontecimento mesmo, destino. Eu nunca imaginei casar com uma mulher no Ceará, em Sobral, tá entendendo? É porque minha vida era em São Paulo. Então as coisas foram acontecendo. E assim, hoje eu não me vejo mais morando em São Paulo, por exemplo. Não consigo me imaginar morando em São Paulo. Meu pai mora lá, meus irmãos moram lá, todos, mas minha vida hoje é aqui. E aí a política é isso, foi um por acaso. Eu tive a oportunidade de trabalhar na maior produtora que tinha no Brasil, que tinha equipamentos melhores do que da Globo na época. A Globo alugava equipamentos com ela. Eu era muito curioso, sempre fui muito curioso. Então eu fazia tudo, aparecia uma oportunidade. Está faltando cinegrafista, opa, me dá que eu vou. Está faltando editor, o editor ficou doente. Porque eu sempre fui curioso e sempre fiquei, nas horas em que eu não estava trabalhando, eu estava ali. Enquanto o cinegrafista estava ali fazendo foco, eu estava ali olhando, vendo como era, estava vendo enquadramento, eu acompanhava as mesas de corte. Então eu era curioso mesmo. Então o que precisasse eu fazia. Faltou iluminador,
Na época, não sei se os nossos amigos aqui do estúdio conhecem, mas na época você usava uma cruz, não era? Com lâmpadas para você iluminar. Não é igual hoje que você tem Sangam acho que é antigo também, mas que você tem as luzinhas de LED, levinhas e tal. Então eu nunca me furtei de fazer nada, não importava o que fosse. Se eu tivesse a oportunidade, eu fazia. Cinegrafista ficou doente, teve um problema, e eu fui acompanhar o Ciro candidato, eu fui ser o cinegrafista. Aí, lá pelas tantas, veio um cinegrafista de São Paulo, que ia continuar o trabalho, o Ciro falou, não, deixa o Valdir comigo. Então, quer dizer, eu fui a editor, teve um editor que teve insolação, e à noite precisava editar várias coisas e tal. Como eu tinha essa coisa de ficar no estúdio de edição, tinha sido auxiliar de edição já também, então então não é uma coisa assim que a campanha política tropeçou na minha frente, entendeu? Ou eu tropecei dentro de uma campanha política. Foi uma oportunidade que como eu estava num lugar que dava oportunidades, que você tinha oportunidade de conhecer equipamentos de ponta, o primeiro VT computadorizado que tinha no Brasil, tá entendendo? Até o quadruplex, que era um VT super antigo e tal, tudo isso tinha lá. Então eu era curioso, eu ia atrás de mexer, de saber, de olhar, de fazer. E onde me botava eu dava um jeito de procurar fazer o melhor, sabe? Nunca tive vaidade por ser assessor, pelo contrário, eu sempre disse para os meus filhos o seguinte, olha, tá vendo aqui essa cesta de Natal? Isso aqui é agora, depois não chega mais não. Então eu sempre tive a cabeça, sempre tive os pés no chão, assim, sou amigo, assim, de todos, vários. Então, toda a campanha, por exemplo, a campanha agora do Sarto, eu estava colado com o Sarto. Na campanha do Roberto Cláudio, nas campanhas do Roberto Cláudio, estava colado com ele. Quando é campanha para presidente, eu estou colado com o Ciro. Está entendendo? Então, eu não tenho essa vaidade e para mim não é uma coisa que eu acho importante. Se tiver que chegar, eu chego num lugar, na campanha presidente, chego num lugar e tal, tem cadeira demais, você está sabendo que aquele lugar ali, as pessoas foram convidadas, foi colocado mais cadeira do que são convidadas, vai ficar feio. Aí você pede para o cara, para o organizador, você pode tirar as cadeiras? O cara não tira, porque ele acha que vai, tá entendendo? Aí eu saio eu mesmo, pego ali uma pessoa, um motorista estiver comigo e tal, eu saio, recolho as cadeiras e pronto, não tem essa vaidade não, graças a Deus nunca tive. Eu conheci um português aqui durante o governo do Cid e ele foi candidato a prefeito lá, que lá não é prefeito, né? Lá é presidente da Câmara. Então tem uma lista com 7 nomes, né, nessa cidade. Depende do tamanho da cidade, a quantidade de nomes na lista. Nessa que eu fui, que é uma cidade que pertence a Coimbra, Tábua, o nome da cidade. Eles tinham uma lista de 7 nomes. E aí você vai trabalhar para fazer nomes da lista. Quem fizer o maior número de nomes é o presidente da Câmara e assim, aí vai. Primeiro, você fez 4 de 7, então o que era o cabeça de lista é o presidente da Câmara, depois vem o segundo ou o terceiro, depende. Enfim, sei que foi engraçado que quando nós chegamos lá, o filho dele, eu fui direto para um debate. Cheguei e tinha um debate num teatro aí, estou assistindo debate e tal, e estava tudo bem, correndo tudo bem e tal no debate, aí o filho dele fazer uma pergunta. Eu nem sabia, podia as pessoas de fora fazerem pergunta. Aí tinha um rapaz ao meu lado, que eu também já tinha conhecido aqui, e ele olhou para mim e falou, esse é o Nuno, filho do Fernando. Aí fez uma pergunta que não tinha nada a ver com a coisa. Aí quando terminou, ele foi me deixar no hotel, o Nuno. Falei, Nuno, é o seguinte, eu costumo ser muito sincero.
para que você foi fazer aquela pergunta? O debate estava indo tão bem, não sei o quê. Eu, se eu fosse adversário do seu pai, amanhã a cidade amanhecia com notícia sobre o que você falou. É uma coisa que ele negava o esporte. Tá entendendo? Então, aí ele falou, Valdir, opa, meu pai não vai ganhar para presidente. Nós queremos fazer o quarto. Na última nós fizemos o sétimo. Eles tinham feito o sétimo da lista e eles queriam subir 3 posições. Fazer, no caso, descer, né? Mas subir 3 posições para 4º lugar, quarto da lista. E terminou a eleição e nós fizemos o 2º, o 3º e o 5º. Eles queriam fazer o 4º, fez, no caso, o vice, que é o 2º, o 3º e o 5º. Eu cheguei faltando 45 dias para a eleição e você ser desconhecido, ser brasileiro, as pessoas confiarem no que você está falando, as pessoas confiarem na sua estratégia, não sei o que, é complicado, mas deu certo. Deu certo. Deu certo no começo, pessoas que eram com o pé atrás comigo, quando terminou, falaram, rapaz, na próxima você tem que vir antes. Hoje eu sou publisher de uma revista, da revista Vem Também, eu e a Samara, e nós fazemos essa revista, vai completar 5 anos agora em abril. Eu peguei, eu achei que fosse uma gripe, porque a sensação que eu tenho da minha gripe sempre começa com a garganta coçando, sempre. Então, quando começou, isso na sexta-feira eu liguei para a Samara e pedi para ela comprar remédio para a gripe. E normal, cheguei em casa, tomei os remédios e tal, blá, blá. E no sábado, normalmente, fiz minha programação normal. Quando foi à noite, eu senti uma dor de cabeça muito forte e febre. Aí eu falei, não, isso é... Aí eu próprio falei para ela, isso é Covid. Aí no domingo fomos fazer exame, na segunda recebemos o resultado positivo, peguei o telefone, saí ligando para todas as pessoas que eu tive contato. Em outubro, não tinha mais... não estava mais como antes, né? Então as pessoas estavam gripando, estavam com medo da gripe, não estava mais aquela coisa da pandemia. Aí já comecei a me medicar, na verdade, no domingo. Nós falamos com um médico vizinho lá no nosso prédio, ele já receitou alguns remédios no domingo, mesmo sem ter o resultado positivo. Aí eu fui... Aí pronto, fiquei... Não, aí na segunda-feira ele pediu para fazer uma tomografia, eu fiz a tomografia, a Samara mostrou para ele. Aí ele falou, não, agora vocês têm que procurar um infectologista. Isso na segunda-feira mesmo. Aí nós fomos conversando com o Dr. Ronald. E acabou que ele nos recebeu no Hospital São José, que ele estava de plantão. E... olhou e aí ele viu a tomografia e pronto, sexta-feira vocês vão para o meu consultório. Aí isso na segunda, né? Fiquei até a sexta eu fiquei bem, sem ter problema nenhum. Aí na sexta-feira fomos para o consultório dele, aí ele mandou fazer outra tomografia, quando ele olhou a tomografia e falou, você vai ser internado agora. Aí pronto, aí saí dali, fui para ser internado. Na verdade, só fomos em casa pegar alguma coisa e voltamos. E fui internado direto na UTI, no Monte Clínico. Aí até o maqueiro que me levou falou assim, olha, você está na UTI, mas não se preocupe não. Porque era um apartamento normal, que lá no Monte Clínico ele tem os apartamentos Covid, que são UTI, mas apartamentos individualizados. Aí eu comecei
essa primeira semana, internado também, passei bem, não tinha problemas assim mais graves, só que o meu PCR sempre subindo, que é o nível de infecção. Estava sempre subindo, todo dia fazia exame e subia. Quando chegou um dia, o médico entrou, um médico plantonista, um intensivista, falou, graças a Deus a sua PCR caiu de 11 para 8. No outro dia ela subiu de 8 para 32. Aí foi na hora que eu percebi um movimento que eles iam me entubar. Aí ele chamou a Samara, conversou com a Samara e tal, explicou. A Samara falou, se eu podia conversar com ele, explicar. Aí ele foi para o meu quarto, doutor Adair. Foi para o meu quarto e ali começou a conversar. Ele gostava muito de conversar sobre política comigo também e tal, mas ele começou ali a conversar e eu percebi que ele estava tentando falar. Falei, vocês vão me entubar, né? Aí falou, mas isso aí não é tão assim, preocupante e tal, vai ser feito tudo direitinho com anestesista e blá, blá. Aí eu bateu, né, uma coisa, uma preocupação. Aí eu saí ligando, liguei para meus filhos, liguei para minha filha que mora em Londres, liguei para meus filhos aqui, liguei para o meu pai, liguei para alguns amigos, liguei para o Cid, para alguns amigos, vários, Roberto e minha irmã. Fiz algumas ligações. E cada um com a reação diferente do outro. Uns choravam, outros, isso é besteira, não sei o quê, e eu com aquela preocupação, né? Porque, quer ou não, o que você via, né, assistindo jornal era só imagens. E nesse dia eu tive um problema. Nesse dia que eles iam me entubar no outro dia de manhã. Aí na noite anterior, na terça-feira, eu tive um desconforto, alguma coisa, vomitei, ou enfim, tossia demais. E aí a equipe veio da UTI, e eu vi o movimento que eles iam me entubar ali na hora. Só que ali não tinha anestesista, né? Porque era a equipe que estava na hora de plantão na UTI, o médico de plantão, que faz também, mas aí eu me segurei, me controlei, aí puxei força, me controlei mais. Aí ele perguntou, você está bem? Eu falei, estou bem. Aí desistiu de me entubar. Aí quando foi na quarta-feira de manhã, aí a Samara recebeu uma mensagem dizendo, não, ele não vai ser entubado não. Aí quando foi na quarta-feira de manhã, começou o movimento novamente, eu lembro que ela estava abrindo a janela do quarto, falei para ela assim, não disseram que eu não ia mais ser entubado? Aí ela falou, mas nós já não estávamos preparados para isso? Então vamos ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Aí eu falei para o doutor Daí, falei, olha, você vai me levar, mas me traga de volta. E aí pronto, aí ficou, quando foi umas 10 horas da manhã, chegou a equipe, anestesista, tudo, e eu vi aquele movimento todo de gente, e estava o doutor Marcelo, que era o pneumologista que estava me atendendo. E eu disse para ele, doutor Marcelo, eu estou nas suas mãos e nas mãos de Deus. Não desista de mim, não. Aí pronto, aí fui entubado, passei 14 dias, que é o que eles costumam manter a pessoa entubada, pode ficar até 21 dias, mas começa a dar problema, né, problemas fonoaudiólogos, enfim. Então tiraram com 14 dias, fizeram a traqueostomia, isso na quarta. Mas eu só fui voltar mesmo, ainda meio dopado, né, no domingo. No domingo, eu me lembro de ter recebido uma visita no domingo, e a visita foi o Camilo e o doutor Cabeto. Eu falei, mas depois eu fui falar para a Samara as coisas que eu falei, ela falou, não, você não falou nada disso.
Então, quer dizer, estava ainda. E a partir desse dia, ainda passei mais uns 4 dias sem muita noção do que estava acontecendo, tendo muito pesadelo, muito sonho, e sem poder falar, né, tá extremizado. E eu tive algumas infecções que eu não sabia, nem ela sabia, nós vamos saber depois. Mas era sempre assim. O doutor Marcelo falava, quando dava febre, ele falava, não, está tendo uma infecçãozinha, mas eu já estou, nós estamos fazendo a cultura, mas eu já estou tratando com antibiótico e tal, com tais antibióticos. Aí, em 3 momentos, eu tive que tomar noradrenalina para o coração voltar. E chegou ao ponto que eles queriam me colocar um ECMO, que é um pulmão extracorporal, né? Que para fazer as funções do pulmão, né? Que aí teria que ser uma equipe de transplante e tal. Chamaram essa equipe, só que a equipe chegou e achou que não precisava ainda. E eles estavam começando com esse processo. Me lembro que no Ceará tinham 3 que tinham feito esse processo e 2 tinham falecido. E assim, eles disseram, consideravam o meu caso o caso mais grave de quem sobreviveu. E mais tempo também dentro da UTI, nesse tempo. Agora, assim, eu acho, estou aqui por um milagre, porque eu tive muitas intercorrências que podiam ter me levado e ali você está entubado e parece, se você morrer, não sente nada. Está entendendo? Você não sente literalmente nada. Samara ficava falando comigo, botava um futebol na televisão, mas eu não senti nada durante os dias. O dia que me disse que eu fiquei 14 dias entubado, tomei um susto. Então, se tivesse morrido ali, não tinha... É só a família e os amigos mesmo que iam sentir. Eu não ia sentir nada. Então, assim, eu me considero um miraculado, né? Considero que aconteceu um milagre na minha vida. E eu também briguei muito. Eu dormia e agradecia a Deus pelo dia. Eu acordava, agradecia a Deus pela noite. A maior felicidade que eu tinha toda manhã é quando eu ouvia o barulho do carro do carrinho de fazer o raio-x. Que eu acordava com aquele barulho e falava, oh meu Deus, estou vivo. Então, assim, assim, se eu puder falar para as pessoas que ainda não tiveram essa doença, ou que já tiveram, mas que ainda pode ter, usa máscara, se puder fique em casa, evita aglomeração, não é porque é jovem, não é porque não tem mais idade, está morrendo gente de toda a idade, nós estamos perdendo 1.800 pessoas num dia, uma coisa absurda. Eu me lembro quando começou a Covid, a gente estava na Europa e morreu 800 pessoas na Itália, eu falei, meu Deus, como é que pode 800 pessoas? Hoje nós estamos perdendo 1.800 pessoas por dia. As pessoas ficam brigando para abrir tudo. Não, vamos abrir tudo, vamos liberar para fazer evento, vamos não sei o quê. Não é essa a nossa briga. Nossa briga é para que tenha vacina, para que todo mundo seja vacinado e aí a gente possa ter uma vida normal. Eu, por exemplo, estou morrendo de medo. Por quê? Porque eu tenho ainda meus pulmões comprometidos, eu tenho sequelas, eu tenho muitas dores nas juntas, eu acordo gritando de dor nos ombros, tenho dor nos dedos, meus dedos não fecham mais que isso. Eu fiz exames esses dias, meu colesterol deu altíssimo, minha glicose deu altíssimo, eu nunca tive nada, nunca tive uma comorbidade nenhuma. Então, quer dizer, as pessoas têm que pensar, e se você não quiser pensar em si, pense no seu pai, pense na sua avó, pense no seu filho, porque eu não consigo acreditar pessoas que você encontra um amigo, o amigo está com a máscara aqui embaixo, aí ele te vê, ele sobe a máscara porque sabe que você teve problema, mas ele faz isso só pelo negacionismo.
E tá bom, não é partida de futebol que a gente torce pro Ceará ou pro Fortaleza. Então a única coisa que eu pensava, eu focava, eu falava assim, eu tenho que tomar cuidado para não pegar infecção. E eu ficava pensando no que poderia... Assim, nos 14 dias, não tenho o que falar, né? Porque eu não vivi. E mais 4 dias também, então 18 dias eu não vivi. Eu não sei explicar nada do que aconteceu nesses dias. Mas depois disso, aí eu saí e fui para a UTI normal, que aí foi uma barra pesada, porque UTI normal são alguns biomas, né, e várias pessoas, então você tem gente de todo jeito, tem gente gritando, tem gente, enfim. Mas eu não, eu me mantinha, falava assim, eu vou sair daqui, eu vou sair daqui. E sempre lutando contra... Quando eu passava mal, eu sabia... as pessoas vinham mexer comigo, fisioterapeuta, por exemplo. Então, se me virasse para esse lado, eu passava mal. Aí eu já pedia, não me vira para esse lado, porque cada vez que você passa mal, é uma intercorrência que vai ali no seu prontuário, e essas intercorrências vão te prejudicando mais. Aí vinha fazer sucção, aí eu sentia, eu falava, não faz agora não, que eu vou passar mal. Porque fizeram e eu passei mal. Aí eu tive um momento que eu botei sangue para fora, eu acordei todo com o corpo todo ensanguentado, fui aí, um monte de gente em volta de mim, acordei daquele jeito, um monte de gente em volta de mim, aí fomos para o setor de imagem para fazer endoscopia e uma ressonância. Enfim, eu ficava lutando todo tempo, e ali lutando, rezando, e assim, minha família, eu tinha a sorte de que nessa época podia ter visita, então minha filha estava sempre comigo, a Samara estava sempre comigo, meu filho ia menos porque ele é mais afetado, assim, com isso, mais ia, minha mais nova, muitos amigos me visitaram. Então, quer dizer, eu tinha, assim, essa coisa de eu vou me manter. É uma doença, é um vírus que está pegando todo mundo, então a nossa torcida tem que ser uma só, vacina, vacina e vacina. A reação, o Ciro foi me visitar e se emocionou. Eu me emocionei também e ele me deu uma dor. Não quero choro seu não, quero que você volte. O Sarto ia muito me visitar, mais tranquilo, sempre dizendo não, vai dar certo e tudo. O Cid só foi me visitar quando eu saí do hospital, porque ele não... Primeiro está com a esposa grávida, e ele teve um problema no oceano, né, que passou, que aconteceu com ele. Então ele foi me visitar em casa. No segundo dia que eu saí, ele foi em casa já. E o Roberto praticamente todo dia ia, porque ele também estava com o sogro internado lá. Mas mesmo depois que o sogro saiu, ou ele ia, ou fazia um vídeo. Então, sim, a reação... O Roberto era uma pessoa que sempre ia e me explicava o que era, como é que saía, como é que não sei o quê. Mas eu me mirei muito no pai do Roberto, no doutor Roberto, porque no ex-reitor, né, da UFC, eu segui muito o exemplo dele, que o doutor Roberto, ele tem umas comorbidades e ele passou talvez 50 dias ou mais, não sei, no hospital e saiu otimamente. Eu me encontrei com ele depois, ele ótimo. Então, assim, eu tinha no foco na minha cabeça, quando eu estava lá, do doutor Roberto. Era o meu exemplo.
eu me apeguei mais, entendeu? Me apeguei mais a Deus do que eu era, assim. Mas eu não, em nenhum momento eu questionei por que comigo, porque hoje talvez eu diga assim, rapaz, porque, por exemplo, meu cunhado pegou de mim, meu cunhado pegou de mim. Ele tem asma, ele tem diabetes, ele tem pressão alta, tá entendendo? Ele não teve nada. Então, quer dizer, eu não questionava, principalmente a Deus. Principalmente a Deus. Eu levei. Aliás, eu não tive a noção do perigo que eu passei. Tá certo? Só fui saber depois, porque a Samara ficava me mostrando uns vídeos de algumas coisas. Eu voltando, quando eu estava voltando, que a dificuldade, fui saber da dificuldade que meu pulmão tinha de responder ao tratamento, só depois. E fui saber que eu tive 3 vezes perto da morte, que eu tive que tomar noradrenalina. Uma vez eu fui, por exemplo, eu fui na casa do Cid um dia, a gente conversando e tal, e comentando de um amigo que estava internado, falei, não, mas ele teve infecção agora, por isso que está não sei o quê. Foi igual você. Falei, não tive infecção. Aí ele teve, eu falei, não tive. Aí ele desconversou. Quando foi um dia desse, semana passada, semana atrasada, eu perguntei, Cid, eu tive infecção, você disse aquele dia, ele falou, teve. E fizeram a cultura, mas não sabiam, porque a cultura demora 7 dias, né, para sair. Mas já começaram a fazer um tratamento, aí como eles dizem, né, jogaram todos os soldados, que são os antibióticos, que podiam combater tipos de infecção. E deu certo. Mas se não tivesse dado certo, esses antibióticos eu poderia ter acordado, não ter acordado. Mas eu nunca questionei por que comigo. Não. Assim, aliás, eu preferia que fosse comigo do que fosse qualquer um, fosse meus filhos, fosse... que eu sabia que eu ia resistir. Sabia? Não. Eu sempre fui muito resistente, eu nunca desisti de nada e não ia ser agora que eu ia desistir disso. O que eu aprendi é que você não consegue conquistar nada melhor do que a amizade. Esse é o principal. Nada, não tem dinheiro, não tem material, não tem nada melhor do que a amizade. Porque numa hora dessa, como isso agora, sim, eu tive vários amigos que me ajudaram emocionalmente, me ajudaram dando força para minha mulher, dando força para meus filhos, enfim. Então, eu tive várias pessoas que eu tenho que ser grato o resto da vida. Eu tenho um amigo que colocou um avião à disposição para ir buscar um remédio dos Estados Unidos se fosse preciso. Está entendendo? Então, quer dizer, não é todo mundo que faz isso. Então, para mim, a principal coisa que eu mais procuro ensinar aos meus filhos é que você tem que ter amigos, amizade. Dinheiro é consequência e você não precisa dele se você tem amigos. Meu pai é muito amigo das pessoas, meu pai era muito prestativo. Era não, ele é vivo. Mas meu pai sempre foi muito prestativo com as pessoas e, assim, eu costumo dizer que ninguém educa, né? Se dá exemplo. Você não educa seu filho, você dá exemplo para seu filho. E eu sempre cultivei, sempre gostei de cultivar a amizade, sempre fui fácil de fazer amizade e sempre respeitei meus amigos, entendeu? Porque você tem que fazer amigos e respeitar seus amigos. Então, sempre tive respeito, sempre procurei ajudar quem me procura. Eu, quando era assessor do governador, quem chegasse lá, às vezes chegava uma pessoa,
lá do bairrozinho lá e querendo falar com o governador. Aí o pessoal da recepção, da Casa Militar, já sabia, não, vamos pedir para o Valdir, que o Valdir atende. Eu atendia, muitas vezes não tinha como resolver, quando tinha como resolver, eu resolvia. Mas a pessoa saía de lá satisfeita, tomava um cafezinho, conversava, mesmo que não pudesse resolver, entendeu? As pessoas querem ter atenção. Às vezes você não tem como resolver um negócio que a lei não permite, tá entendendo? Então, não é tudo que te pedem que você pode, mas o que podiam, pessoa precisando de um remédio, eu corria atrás, ligava para a Secretaria de Saúde. Ah, não estou com problema na nossa rua, não sei o quê, que não tinha nada a ver com o governo, que era da prefeitura, mas encaminhava. Então, assim, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Nós, agora, durante a pandemia, a gente procurou ajudar a diarista lá de casa, o faz tudo, não sei o que e tal, mandar uma ajuda, porque iam parar de trabalhar. A tia do pastel, que fica ali perto do Colégio Batista, a tia do pastel, nós, não, vamos comprar 10 pastéis da tia, depois e tal. Então a gente sempre, cesta básica, vamos, se a gente pudesse, dar um canto, dar em outro. Então isso faz parte, não só de mim, como da Samara também. Samara também é desse jeito, então casou. E assim, e eu tive esse apoio, que assim que foi fundamental, que foi o apoio que eu tive da Samara e dos meus filhos. Foi fundamental também para a minha recuperação. A maneira com que eles levaram esses 63 dias, entendeu? De assim, ela com a força que eu não imaginava que ela tivesse tanta. E meus filhos também. Minha filha, a mais velha, a que veio de Londres, a Aldara, ela surpreendeu, porque ela geralmente ela foge assim dessas coisas, ela não tem muita. E ela foi para cima também. Então, eu sou feliz com todos os meus amigos, com o meio em que eu vivo, sou feliz com a minha família, sou muito feliz com tudo. Muita gente prega o que não faz, né? Então você prega a honestidade, mas no primeiro momento que você tem a oportunidade, você dá um traço no outro ali. Então, a juventude não é dela. É o que eu disse para você. Exemplo. Se você der um exemplo para o seu filho de bom caráter, se você for bom caráter, com certeza seu filho vai ser bom caráter. Lógico, toda regra tem exceção. Mas, assim, está faltando mais amor, não é mais compaixão. Está faltando mais as pessoas cuidarem uma das outras e não, sabe, parar de atacar. Você é de um lado, o outro é do outro, o outro é do outro, acabar com o negócio de lado. Nós somos brasileiros, tá entendendo? Nós todos dependemos de um Brasil bom, independente de quem esteja no comando. Nós dependemos de um país bom, de um país que a gente possa crescer, que a gente possa ter oportunidades, que você possa ter oportunidade na sua profissão. Está entendendo? Que você hoje está aqui, amanhã você quer estar fazendo na BBS, na enfim, na CBN, na CNN, oportunidades. Então, o que está faltando, faltando muito, é empatia com as pessoas, está entendendo? Isso te faz bem para o coração. Você tem empatia com as pessoas, faz bem para o coração. Então, acho isso. Está faltando a gente parar de brigar, parar de torcer para o lado A, para o lado B. Vamos torcer. Eu torço Ceará, ok. Eu torço Fortaleza, ok. Mas na vida não. Vamos torcer para todo mundo ficar bem. Vamos torcer para ter vacina, para você tomar sua vacina,
seu amigo cinegrafista tomar vacina, para eu tomar vacina, tá entendendo? Não para a gente ficar nessa, 1.800 pessoas, meu irmão, morrendo num dia. Não tem como você ficar normal com isso, você vendo isso. Entendeu? Então, acho que as pessoas precisam cuidar mais umas das outras e se atacarem menos. O que eu podia dizer é assim, que você pode ser tudo que você quiser. Você pode conquistar o que você quiser, só depende de você. Você tiver um foco, ou é a história ter foco e também aproveitar as oportunidades. Cavalo selado passar, você montar no cavalo selado. Todo mundo. Acho que ninguém nasceu para ser mais inteligente ou menos inteligente. Todos têm a oportunidade de, assim, pelo menos deveria ter, né? A oportunidade, eu sei que não é, eu sei que nós não chegamos a isso ainda, de todos ter as mesmas oportunidades, mas eu acho que nós vamos chegar e, se você quer, você consegue. Pandemia no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa.